Durante esta sexta-feira, todos os estados do país e o Distrito Federal registraram protestos, alguns mais intensos, outros menos. Algumas paralisações mais afiadas, outras menos. Mas são contra as reformas que o governo Temer vem propondo. Agora à noite, em São Paulo, no Rio, algumas ruas ainda estão tomadas por protestos mais intensos. Por exemplo, aqui em São Paulo, você está vendo aí, ó, essa daí é a Avenida Paulista. Depois de algumas manifestações durante o dia, o movimento foi intensificado no final da tarde e os manifestantes estão aí na porta do MASP, na Avenida Paulista. De lá, eles saíram em passeata, desceram uma avenida chamada Avenida da Consolação, em direção à Prefeitura de São Paulo, que fica no centrão velho da cidade. Já no Rio de Janeiro, o dia foi marcado por manifestações em frente ao Palácio da Guanabara, que é a sede do governo local. Além de protestarem contra reformas do governo, eles também reclamavam do governador Pezão. Agora à noite, várias pessoas tomaram as ruas do centro do Rio, fecharam avenidas, como por exemplo a Presidente Vargas e a Avenida Rio Branco, bem no centro da cidade. E houve inclusive alguma pancadaria lá entre a polícia militar e também alguns mascarados. Obviamente não são as pessoas que fazem protestos, mas são as pessoas que estão infiltradas nele. O fato é o seguinte, hoje pela manhã, a gente via monitorando isso, todo o transporte público em São Paulo funcionou normalmente. O metrô, para minha surpresa, Via Amarela sempre funciona, mas as outras param. A CPTM, que é a companhia ferroviária, funcionou, os ônibus funcionaram. E eu mesmo, quando encontrei com o pessoal, quando vim para cá, passei numa agência do Banco do Brasil, perto da minha casa, está funcionando normalmente. E a impressão que eu tive, né, é que a greve foi muito menor daquilo que foi planejada. E talvez por isso alguns sindicatos até voltaram atrás, porque eles souberam que, olha, né, vai ficar ruim para nós. Nós convidamos aqui o cientista social, o professor Rodrigo Prando, que é da Universidade Mackenzie, para conversar conosco a respeito. Rodrigo, boa noite, obrigado pela gentileza. Prazer novamente. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Rodrigo, a que a gente poderia, na sua opinião, atribuir, posso chamar de um fracasso de greve ou não? Olha, se não um fracasso muito próximo disso, Heródoto. Já sabe-se, né, enfim, que presidente Temer negociou, inclusive, porque um ponto sensível da reforma trabalhista, todos nós sabemos, é a questão do imposto sindical obrigatório. E que na retirada deste imposto, que deve permanecer no projeto, o presidente Temer teria, junto com a sua base ali, sugerido uma nova forma de financiamento dos sindicatos. Com isso, os ânimos se amainaram, então o movimento, que foi muito diferente, distinto do último que nós vimos, com mais violência, depredações, foi muito mais tranquilo e calmo. No fim, acabou sendo um dia normal, salvo algumas ruas aqui na cidade de São Paulo, mais difícil de chegar, inclusive, até aqui a emissora. Mas, se não um fracasso, bastante... Tanto que greve geral saiu de slogan para um dia de paralisações e manifestação. O nome inicial era uma greve geral. Aí virou dia de paralisação. De manifestações. Aí depois virou dia de manifestação, é isso? Sim, ou não? perfeito, porque não teria... sobretudo, a questão assim, primeiro, a greve, a manifestação é um direito legítimo do trabalhador, como também é um direito legítimo do trabalhador que não se manifesta conseguir voltar para casa, para o seio do seu lar. Que é o direito de ir e vir? De ir e vir. Ah. Direito sagrado de ir e vir. Então, quando a gente chega num conflito de dois direitos, há que se resolver de que maneira? Para o melhor do público, para o bem público. Uma decisão que tem que ser democrática, assentada na lei e na Constituição. Então, assim, a manifestação, ainda que legítima, tem que ter certas regras, inclusive dizendo qual o percurso, o horário, porque há toda uma logística e uma dinâmica das forças públicas para garantir a liberdade de expressão, mas a liberdade de ir e vir também. Então, assim, a questão é que, no fundo, o governo foi hábil e as principais centrais sindicais perceberam isso e aí amainou os ânimos. Vale ressaltar também que o grande elemento que acaba impactando no cotidiano e trava a cidade, você bem colocou há pouco, ônibus, metrô e trem. E eles funcionaram normalmente. Agora, Rodrigo, nós estamos até perguntando para as pessoas, obviamente, isso aqui vale aqui, obviamente, são as opiniões respeitáveis. Em outros países, quando há uma greve, por exemplo, em Paris, parou o metrô, parou o metrô, não é verdade? Mas o pessoal que trabalha no metrô não vai para as avenidas fechar a avenida, nem fechar a estrada. Então, eu digo o seguinte, por que nós vamos fechar a estrada e a avenida e isso não acontece em países onde até o movimento, vamos dizer assim, grevista, nasceu lá, nasceu na França, nasceu na Espanha, na Alemanha, isso não acontece. Como historiador, você bem sabe ali que eles fizeram a Revolução Francesa. Então, os franceses, quando é para parar, param mesmo e as coisas ficam conturbadas. Mas há
sobretudo, um sentido republicano. Um sentido republicano de respeito às leis e às regras. E muitas vezes fica a impressão ao cidadão que, cansado de um dia de trabalho, não chega em casa e vê ali um carro virado, às vezes um pai de família tem o seu carro virado, incendiado, a utilização da violência e do cerceamento da liberdade acaba jogando contra o próprio movimento. Porque o último movimento, que foi mais intenso, ainda que com categorias mais bem organizadas e sobretudo, os dos transportes públicos, ele causou uma indignação, porque as pessoas viram que a recorrência à violência acaba atrapalhando muito mais a vida do cidadão do que ajudando. Sim. Quer dizer, as pessoas se sentem, então, de certa forma, dificultadas de sair da sua casa, ir para o trabalho, do trabalho para casa, para a escola, etc, etc. O cotidiano é afetado. Uma manifestação, uma greve, é um evento sociologicamente para além do cotidiano, porque o cotidiano, até na música do Chico Buarque, é acordar às 6 horas da manhã, almoçar e chegar em casa e dar um beijo na esposa. Né? E quando isso se quebra, toda a dinâmica do dia também. Agora, a grande questão é que, assim, o governo Temer tem tido dificuldades, ele está aí sob investigação, foi agora formalmente acusado de corrupção passiva, mas diferente, por exemplo, do governo anterior de Dilma Rousseff, Dilma foi sociologicamente algo muito singular, porque ela conseguiu, na sua presidência e, sobretudo, na sua pessoa, né, ou seja, na entidade dela, presidencial mesmo, reunir as vozes das ruas, manifestações massivas. Ela conseguiu trazer para si problemas jurídicos, são as chamadas pedaladas fiscais, o crime de responsabilidade, e depois ela não conseguiu ter articulação política. E o Congresso Nacional? E o Congresso. O Temer, ao contrário, ele tem hoje um governo sob suspeita, digamos ali, respirando por aparelhos, ali numa UTI ainda, com muito cuidado, mas ele tem força no Congresso, ele presidiu aquela casa, a Câmara, algumas vezes, e ele sabe negociar, sobretudo no questão da greve, quando ele colocou o elemento a substituir o imposto sindical obrigatório. Entendo. Agora, as manifestações têm sido bastante intensas contra as reformas que o governo quer fazer. Sim. A reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Talvez até mais Previdência do que trabalhista. Sim. Essas duas questões não eram motivo suficiente para as pessoas saírem na rua e aderirem a esse movimento liderado pelas centrais sindicais? Aí que está, liderado pela central sindical. Aquilo que a central sindical comunica ecoa na vida do cidadão, ecoa no cotidiano do pai de família que, por exemplo, está desempregado. As pessoas estão aí percebendo que, se a situação não melhorou, ao menos não tem piorado no campo da economia. Então, no fundo, nos parece que esse excesso de delações, esse excesso de corrupção nos anestesiou. E as pessoas não têm, muitas vezes, encontrado o ânimo suficiente e ressonância naquilo que centrais sindicais aplicam e dizem como algo que vai afetá-las. Nós continuamos com 14 milhões de desempregados. O dado saiu, ontem saiu o dado. Caiu um pouquinho, 13,8 milhões, 13, que ainda é absurdo. Absurdo. Sem dúvida, mas a questão não aumentou. Não aumentou. Então, veja, as pessoas levam para o seu dia a dia o sentimento mais imediato da necessidade de sobreviver. O duro, por exemplo, é participar de um programa na televisão com um especialista em economia e ele fala, olha, se tudo der certo, no segundo semestre de 2018 as coisas vão melhorar. Para quem perdeu o emprego em 2014, lógico, é difícil. Para ver se ele vai sobreviver até lá, né? Se vai E como? Sobrevive, o brasileiro acaba dando um jeito no sentido mesmo de sobreviver, mas é muito difícil, porque o que aconteceu em termos estruturais e agora alimentado cotidianamente pelas denúncias, pelos áudios da delação, faz com que o brasileiro, no limite, sinta-se refém de uma república que está carcomida, de uma democracia que está combalida. Bom, como você sabe, o jornal aqui da Record News também está ao vivo no Facebook, no YouTube e no website, no portal aqui do Grupo Record. E nós estamos aqui com o cientista social, Rodrigo Prando, gentilmente aqui conosco. Rodrigo, bom, diante desse fracasso, isso sou eu que estou dizendo, né, pelo que eu avaliei, da greve, imaginava uma coisa grande, ela foi muito pequena, isso fortalece o governo Temer para as negociações que ele tem aí pela frente, entre elas, a de impedir que o processo de cassação do mandato dele continue andando lá na Câmara dos Deputados? Eu creio que sim. Eu creio que fortalece, mas é um fortalecimento
bastante pontual. E por quê? Porque a gente sabe que daqui para frente outras virão, ou seja, a denúncia foi fatiada. Então, o Procurador-Geral da República não mandou uma única peça. Essas 60 primeiras páginas é, digamos, um preâmbulo do que virá a seguir. Então, este elemento, ou seja, uma denúncia chegando fatiada, leva, obviamente, a um momento de maior crise, de tensão, os mercados precificam e o governo passa a ficar acuado, ou seja, ele fica no canto, ali no corner. Agora, de qualquer forma, esta manifestação que não teve o êxito esperado fortalece, sim, o discurso do presidente, mas, sobretudo, lá na Câmara, fortalece o discurso do presidente o fato da bancada desse presidencialismo de coalizão dar ao Temer uma quantidade de votos necessários para barrar o prosseguimento do processo. Se presidente Dilma tivesse tido estes votos, ainda que culpada, porque o impeachment é um processo político e jurídico, ainda que juridicamente culpada, pararia ali. Ela não conseguiu e em nenhum momento todos os percentuais das votações, sejam nas comissões ou no plenário, derrotou Dilma. Rodrigo, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, aí está então a participação do nosso convidado, né? Eu tenho certeza então, com as informações que foram dadas, na análise que foram feitas, nós queremos que você pense bem a respeito de tudo aquilo que é dito aqui e tire sua própria opinião a respeito de assuntos tão importantes como esse, a greve, né, e os desdobramentos políticos que vêm por aí, vêm pela frente. Um deles já é na próxima semana e o Nirlando Beirão vai conversar aqui com a gente.